Oi, gente, sou Gustavo Sela e nós estamos aqui no nosso canal do YouTube para falar um pouquinho sobre como é a respiração no pós-operatório da rinoplastia. Isso é uma queixa muito comum dos pacientes, é um medo que os pacientes têm de como que a respiração vai ficar no pós-operatório. E esse vídeo eu quero explicar um pouquinho aqui para vocês, tá bom? Mas antes disso, eu gostaria que vocês ativassem o sininho de notificação, se inscrevessem no nosso canal do YouTube, desse seu like e também comentasse aí qualquer dúvida que tiver, que nós vamos ter o prazer em te responder. Então vamos lá, como é que fica a respiração no pós-operatório da rinoplastia? Mas antes de eu falar como é que fica, eu quero passar um pouquinho no geral para vocês entenderem o que a gente acaba fazendo dentro do nariz que pode atrapalhar a respiração e até ajudar coisas ali que a gente faz para vocês. Então, quando a gente vai fazer uma rinoplastia, a gente acaba mexendo no septo. Por quê? Porque nós utilizamos as cartilagens do septo para poder fazer a estruturação do nariz. Isso nessas técnicas mais modernas. Existem as técnicas mais tradicionais, mais antigas, que os médicos muitas vezes não precisam mexer no septo para fazer. Mas hoje em dia, eu, Gustavo, já não utilizo mais essas técnicas. Hoje eu utilizo a técnica da rinoplastia moderna, como eu já venho falando para vocês há muitos vídeos e explicando sobre essas técnicas. Por quê? Porque, ao meu ver, ela dá um resultado mais bonito, mais duradouro, um resultado que eu tenho uma previsibilidade dele, então a gente consegue fazer uma simulação, o paciente ter uma ideia, e também a gente tem uma recuperação mais rápida. Então, hoje para se fazer a rinoplastia moderna, eu vou precisar mexer no septo. Além disso, nós temos duas estruturas na região lateral do nariz que chama cornetos nasais, ou a famosa carne esponjosa do adulto. E esses cornetos, eles têm a capacidade de aumentar e diminuir de tamanho, de acordo com quadros de rinite. Como muitos pacientes têm rinite, é difícil você ver um paciente que tem um corneto pequeno, a gente acaba mexendo no corneto. Então a gente e a maioria dos médicos acabam mexendo nesse corneto para poder reduzir o tamanho e o paciente ter uma melhora da respiração ali no pós-operatório tardio e para a vida. Então, o que às vezes a gente faz? Resseca a parte desse corneto, cauteriza, tem N técnicas, inúmeras técnicas que a gente pode fazer ali para fazer a turbinectomia. Só que aí a gente mexe no septo, a gente mexe no corneto e é normal no pós-operatório essas estruturas incharem um pouquinho. Então, isso pode dificultar um pouquinho a respiração no pós-operatório. Uma outra coisa que os pacientes me falam, doutor, você usa tampão? Não, não uso tampão e conheço inúmeros colegas e amigos que fazem rinoplastia, nenhum deles também utiliza tampão no pós-operatório. Isso também é coisa do passado, é raro hoje um médico utilizar um tampão no nariz no pós-operatório da rinoplastia. E isso era uma coisa que os pacientes morriam de medo, porque isso deixava o nariz completamente trancado e na hora de tirar esse tampão era terrível para o paciente. Então, se esse é o teu medo, fica tranquilo, tá? A gente não usa mais tampão. Eu, pelo menos, não uso mais tampão. E aí, o que acontece? No pós-operatório, a gente mexeu, vai ter aquele inchaço ali dentro que eu te falei que fica. E aí, o nariz também vai ter um pouco mais de secreção, vai ter um pouco mais de sangue, que isso pode congestionar o nariz do paciente. Então, o que é importante o paciente fazer no pós-operatório, que a gente sempre pede? Usar algumas medicações no nariz que vão ajudar a descongestionar e usar soro para poder lavar o nariz, soro fisiológico. Isso vai lavar o nariz e vai remover essas secreções e esse sangue que podem estar atrapalhando a respiração do paciente. E também isso faz com que evite a formação de crostas, que seria aquele sangue coagulado, que também atrapalha a respiração. Então a lavagem ela é muito importante. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer no pós-operatório que ajuda muito a respiração dos pacientes. E o que é? É a utilização de um splint canulado. Ou seja, ele é um caninho que fica ali dentro do nariz e ele serve para ajudar na passagem do ar para dentro ali da região do nariz e também ele vai ajudar a segurar esse inchaço que forma dentro do nariz. Então ele vai ajudar na respiração. Alguns pacientes acabam dizendo, doutor, mesmo com esse caninho, eu sinto que eu tenho o nariz um pouco congestionado. Por que às vezes isso acontece?
porque o ar ele passa por dentro do cano. Então ele não turbilhona dentro das estruturas do nariz. E aí alguns pacientes têm essa sensação. Só que você olha para ele e ele está com a boca fechada e está respirando normal pelo nariz. Então, na verdade, isso acaba ajudando a respiração. E aí a gente remove normalmente ali com uma semana. É bem tranquilo, o paciente não sente remover esse caninho, é bem tranquilo mesmo para retirar. E o porquê que a gente deixa? Porque ele ajuda tanto na respiração quanto a reduzir o edema, ele segura, ele contém a formação de um edema maior dentro do nariz. Então, no pós-operatório, depois que a gente tira o caninho, ajuda demais o nariz do paciente para que ele tenha uma respiração boa, menos inchaços, com isso, o menor risco de fazer uma infecção, de fazer um hematoma de septo. Então, se o teu medo é fazer uma rinoplastia por causa do nariz trancado, saiba que hoje, com as técnicas modernas, com o que é feito hoje na rinoplastia, o paciente ele não vai ter o nariz trancado no pós-operatório, que nem era lá atrás, que nem era quando utilizava o tampão. Normalmente os pacientes eles falam assim, olha, meu nariz ele fica congestionado. Sabe aqueles primeiros dias de resfriado em que o paciente sente aquele peso, aquela congestão, aquela secreção no nariz? Normalmente é isso que ele vai sentir nos primeiros dias de pós-operatório da rinoplastia. Tá certo, gente? Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês para tirar esses medos que às vezes os pacientes têm por causa da rinoplastia. Então não se esqueça de ativar o sininho de notificação, se inscrever no nosso canal, dar seu like, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que quer fazer uma rinoplastia e também deixar o seu comentário com sua dúvida, que eu e minha equipe vamos ter o prazer em te ajudar e responder suas dúvidas, tá certo, gente? Um abraço, até mais e até o nosso próximo vídeo.